Provavelmente você chegou até aqui por um motivo específico, e não por acaso, sentindo-se exausto das feridas emocionais que parecem nunca cicatrizar, infligidas como se fossem obra de uma força invisível recorrente. Aquilo que você costumava chamar de amor revela-se, na verdade, como um veneno nocivo, e a intimidade tão esperada assemelha-se mais a um confinamento opressor. O padrão se repete com uma precisão assustadora. Os nomes e cenários mudam, mas a essência permanece inalterada. Você é arrastado para a órbita de alguém, onde gradualmente se dissolve, perde os limites pessoais e esquece quem realmente é. Quando tenta romper esse ciclo destrutivo, desperta dentro de você uma atração inexplicável e torturante que o força a retornar à origem do seu sofrimento. Não se culpe por essa aparente fragilidade. Trata-se de um mecanismo complexo de vínculo traumático que se desenrola no palco da sua alma. Após longos anos investigando as profundezas do inconsciente humano, cheguei a uma conclusão fundamental. Nossa mente reproduzirá repetidamente aqueles roteiros que a consciência luta desesperadamente para apagar da memória. No mundo contemporâneo, indivíduos com sensibilidade aguçada são frequentemente chamados de empatas. Porém, muitas vezes, por trás desse talento, oculta-se outra realidade. Com frequência, essa hipersensibilidade constitui apenas uma habilidade adaptativa, um instinto de sobrevivência rigoroso, forjado na infância, quando carinho e ameaça provinham da mesma fonte. Seu sistema nervoso aprendeu desde cedo a não relaxar, mas sim a varrer o ambiente em busca dos menores sinais de perigo. E na vida adulta, esse radar continua procurando as vibrações familiares de caos, confundindo-as erroneamente com conexão verdadeira. Convido você a percorrer uma jornada de transformação interior durante 7 dias. Uma espécie de ritual de purificação da lama emocional depositada no fundo da sua alma. Não se trata de renunciar aos sentimentos, pois eles são nossos guias sagrados, mas de se libertar da dependência dolorosa que o mantém aprisionado. Não é possível conquistar a liberdade simplesmente rejeitando um relacionamento. É preciso mergulhar em sua arquitetura simbólica e compreender as razões profundas pelas quais você se envolveu nela em primeiro lugar. O primeiro dia será dedicado ao trabalho com projeções, essas habilidosas arquitetas das nossas ilusões. A verdade amarga é que, com frequência, você não se apaixona pela pessoa real, mas pela imagem que seu inconsciente projeta sobre ela, como se fosse uma máscara. No parceiro, você tenta enxergar traços de um progenitor ausente ou de uma criança interior, de um salvador ou de um destruidor, projetando nele tanto seus dons ocultos quanto seus traumas não resolvidos. Qualquer ligação traumática nasce da esperança de alcançar a completude. Você busca fora de si aquele fragmento faltante da própria alma que você mesmo depositou em outra pessoa. É exatamente por isso que o rompimento é vivenciado de forma tão intensa, quase como uma morte física. Porque você sente como se estivesse arrancando de si uma parte viva. Compreender esse fato ajuda a perceber que você não está perdendo o outro, mas recuperando aquela porção da sua essência que habitava além dos limites do seu corpo. No segundo dia, enfrentaremos a sombra da dependência, que possui um caráter não físico, mas profundamente energético e arquetípico. Você transformou o parceiro em um reservatório para sua força vital. O sorriso dele torna-se seu oxigênio, e o distanciamento sufoca sua respiração. Este é o drama clássico da interação entre duas polaridades, o doador eterno e o consumidor, onde o empata continuamente derrama cuidado e atenção espiritual no vazio sem fundo de outra pessoa. É fundamental entender que não há vilões absolutos nessa história. Existe apenas uma dança inconsciente entre dois indivíduos tentando preencher o vazio interior às custas da energia do parceiro. Nossa tarefa não é demonizar o outro, mas sim enxergar as condições desse contrato tácito. Somente ao visualizar os mecanismos ocultos dessa união, você poderá dissolvê-los pelo poder da sua consciência e sair desse jogo. O terceiro estágio é marcado pela chegada da tristeza, mas você não chorará pela pessoa real, e sim pela ilusão desfeita daquilo que existia apenas na sua imaginação. Para o empata, acostumado a carregar os fardos alheios,
pode ser extremamente difícil demonstrar compaixão por si mesmo. Contudo, essas lágrimas são necessárias como um fogo sagrado que queima as toxinas psicológicas. Permita-se essa purificação não por autocomiseração, mas em nome da libertação. Deixe que as lágrimas lavem os resíduos das esperanças falsas. Nesse processo alquímico de vivenciar a dor, ocorre uma verdadeira metamorfose. O coração, há muito tempo comprimido pela dor não expressa, começa a dar as primeiras respirações livres. Você sentirá fisicamente como surge espaço e leveza no peito, um sinal claro de que sua energia dissipada finalmente está retornando para casa. O quarto dia traz o silêncio como seu mentor, expondo o medo principal de qualquer empata, o encontro com o vazio, quando não há ninguém por perto para refletir seu valor. No entanto, esse abismo assustador não é sinal de abandono, mas um berço para o renascimento, no qual é necessário permanecer. Permita que a solidão ressoe dentro de você, até que ouça sua voz verdadeira e compreenda que, na realidade, isso é a ausência de traição contra si mesmo. Não tema o silêncio, pois é justamente nele que seu sistema nervoso aprende a traçar novos caminhos. Ao parar de depender das oscilações de humor dos outros, você começa a encontrar um ponto de apoio dentro de si, transitando da regulação externa para o equilíbrio interno. Esse é o início do processo de individuação, a formação de uma personalidade integral, livre da necessidade constante de aprovação externa. Com a chegada do quinto dia, surge a clareza matinal. Sua empatia nunca foi uma maldição, mas por muito tempo foi uma forma distorcida de intuição. Na criança que cresce no caos, essa capacidade transforma-se em hipervigilância, uma varredura constante do clima emocional para fins de sobrevivência. Você aprendeu a prever tempestades antes mesmo das primeiras nuvens aparecerem, captando as menores mudanças no humor dos próximos, garantindo sua própria segurança através do ajuste. A desintoxicação emocional devolve à sua intuição sua função primordial, servir como bússola que conduz à verdade, não como escudo contra a dor possível. A verdadeira percepção nasce do amor e da conexão profunda consigo mesmo, enquanto a sintonização ansiosa com os outros é ditada pelo medo. O despertar do empata reside precisamente nessa transição, da leitura reativa das emoções alheias para a percepção calma e consciente da realidade. Escreva "familiar" nos comentários se você teve que sobreviver assim na infância. No sexto dia, as mudanças alcançarão também o mundo dos seus sonhos. As imagens tornam-se mais profundas. Você pode ver água, primeiro turbulenta, depois calma, ou espelhos rachando, revelando novos rostos por trás deles. Isso não é um conjunto aleatório de imagens, mas mensagens importantes do seu inconsciente. O elemento aquático aqui representa suas emoções, finalmente tornadas visíveis, enquanto os espelhos refletem o processo de recuperação da sua identidade autêntica. O surgimento de rachaduras na sua percepção sinaliza que a névoa da projeção está se dissipando, permitindo que você finalmente veja seu próprio reflexo sem distorções. Isso marca o começo da integração, um processo no qual o inconsciente busca reconciliar-se com a razão através da linguagem dos símbolos. Observe atentamente as figuras nos seus sonhos. Elas não são fantasmas aleatórios, mas partes rejeitadas da sua psique que exigem atenção, onde o monstro assustador pode revelar-se uma criança chorando e o salvador heróico simplesmente uma mãe exausta. Ao reconhecer a humanidade oculta por trás dessas imagens arquetípicas, você recupera um volume colossal de energia psicológica que antes era gasto na manutenção de defesas. A verdadeira desintoxicação não implica suprimir sentimentos, mas despir-se de máscaras falsas, levando a um estado de paz profunda. Não um vazio emocional, mas uma plenitude de ser. Você cessa a corrida infinita. Embora outras pessoas permaneçam na sua órbita, elas não mais ditam seu clima interior. E o empata transforma-se de uma esponja que absorve tempestades em um lago tranquilo que apenas as reflete.
Defina esse estado como soberania psicológica, uma aliança sólida com a fonte interior, enraizada na verdade e invulnerável às manipulações. Você chega à compreensão de que o amor genuíno requer consciência, não sacrifício, permitindo ver a outra pessoa sem dissolver sua própria identidade. Porém, aqui é preciso ter cuidado com o orgulho. A afirmação de cura completa frequentemente provoca o inconsciente a provar o contrário, pois o caminho da recuperação move-se em espiral, não em linha reta. Você pode perceber momentos de recaída. Uma mensagem inesperada, uma música conhecida ou simplesmente um dia difícil podem despertar a antiga necessidade de retornar ao que já ficou para trás. Esses episódios não são fracassos, mas testes que seu sistema nervoso está realizando para verificar se os novos padrões realmente se consolidaram. Aqui reside um ponto crucial. Não evite essas ondas, mas também não as alimente. Observe-as com curiosidade desprovida de julgamento, como um cientista que estuda o comportamento de células vivas sob um microscópio. Pergunte a si mesmo: essa atração é nutrida por memórias genuínas ou apenas pelo hábito de buscar o familiar? Você sente falta da pessoa real ou da versão idealizada que construiu na sua mente? A resposta, frequentemente, revela-se na sensação corporal. A saudade autêntica aquece o coração, enquanto a dependência traumática manifesta-se como um nó na garganta ou um peso no estômago. O corpo nunca mente, ele sempre sabe a diferença entre amor e vício. Neste ponto, um terceiro nível de compreensão emerge. Você começa a perceber que seu papel não era ser o salvador ou o mártir, mas o alquimista. Alguém que transmuta chumbo em ouro, escuridão em luz. Cada relação tóxica serviu como matéria-prima para essa grande obra, fornecendo os elementos necessários para refinar sua alma até a pureza absoluta. Sem o atrito e a pressão, o diamante jamais se formaria. Agora você reconhece que não escolheu esses relacionamentos por acaso. Foram atraídos por uma lei inconsciente de ressonância. Sua frequência emocional na época emitia um sinal que dizia: estou pronto para aprender isso. E o universo, em sua precisão impessoal, apresentou exatamente o professor necessário, disfarçado diamante, parceiro ou amigo. Há uma diferença fundamental entre compreender isso intelectualmente e senti-lo em cada célula do seu corpo. O conhecimento intelectual permanece na superfície, enquanto a sabedoria encarnada permeia todo o seu ser, alterando literalmente sua biologia. Estudos neurocientíficos confirmam que o trauma reorganiza as vias neurais, mas a cura consciente também o faz. Cada momento de presença plena, cada respiração consciente reconecta circuitos, construindo novas pontes sinápticas. Você está passando por uma reprogramação neurobiológica literal. Seu cérebro está desaprendendo os padrões que o mantinham preso e formando novas rotas que levam à liberdade. Esse processo não é apenas psicológico, mas também físico. A tensão crônica nos ombros começa a se soltar. O ritmo respiratório torna-se mais profundo e regular. A qualidade do sono melhora. Esses são sinais de que seu sistema nervoso está saindo do modo de sobrevivência constante e aprendendo a simplesmente viver. No 7º dia, ocorre um fenômeno extraordinário. Você percebe que a pessoa que causou seu sofrimento não era um vilão externo, mas um reflexo de um fragmento interno não curado. A psicologia junguiana chama isso de encontro com a sombra, aquela parte de nós que rejeitamos e projetamos nos outros. A pessoa tóxica atuou como tela para essa projeção, mas o que você realmente combatia era um aspecto de si mesmo. Esse reconhecimento não justifica comportamentos abusivos nem exige que você perdoe o imperdoável. Trata-se de recuperar o poder que você entregou ao transformar alguém em guardião da sua felicidade ou fonte da sua miséria. Quando você retira a projeção e vê claramente tanto a si mesmo quanto ao outro, a carga emocional se dissolve. O que permanece é uma compreensão serena das dinâmicas humanas e uma gratidão paradoxal pelas lições, mesmo que tenham sido dolorosas. Neste ponto, você pode experimentar um fenômeno que místicos de todas as tradições descrevem: a sensação de que o tempo se curvou. Passado, presente e futuro
convergem em um único momento eterno. Você vê como cada experiência, por mais devastadora que tenha sido, era exatamente necessária para moldá-lo em quem você é hoje. Não há nada a lamentar, nada a refazer. Tudo foi perfeitamente orquestrado por uma inteligência que transcende o entendimento racional. Esse estado não é permanente. Você entrará e sairá dele muitas vezes. Mas mesmo um vislumbre desse espaço altera irrevocavelmente sua perspectiva. É como se você tivesse escalado uma montanha e visto a paisagem de cima. Mesmo quando descer de volta ao vale, a memória daquela vista permanecerá, orientando seus passos. A verdadeira iniciação de um empata não termina com a separação de relacionamentos tóxicos. Essa é apenas a primeira etapa. A segunda envolve uma reconfiguração completa da maneira como você se relaciona com o mundo. Você para de fazer perguntas como: por que isso aconteceu comigo? E começa a questionar: o que isso me ensina? Essa mudança de perspectiva é revolucionária, transformando você de vítima em aprendiz. Você descobre uma verdade libertadora. Ninguém pode drenar sua energia sem seu consentimento inconsciente. Vampiros energéticos existem sim, mas eles só têm poder sobre aqueles que deixam portas abertas. E essas portas foram abertas há muito tempo, geralmente na infância, quando você aprendeu que seu valor estava condicionado à utilidade para os outros. O trabalho agora consiste em fechar essas entradas, não com muros agressivos, mas com limites claros e amorosos. Você aprende a dizer não sem culpa, a estabelecer prioridades sem se justificar e a honrar suas necessidades sem medo de rejeição. Esses podem parecer atos simples, mas para um empata com padrões codependentes, são atos revolucionários de autovalorização. Aqui surge um paradoxo interessante. Quanto mais você se fortifica internamente, mais suave se torna externamente. A dureza defensiva que você carregava era, na verdade, um sinal de fragilidade. Agora, enraizado em sua força interior, você pode permitir-se ser verdadeiramente vulnerável sem se sentir ameaçado. É a diferença entre uma árvore rígida que quebra na tempestade e o bambu flexível que se curva, mas nunca se parte. Sua vulnerabilidade autêntica atrai relacionamentos de uma qualidade completamente diferente. As pessoas que entram na sua vida agora não são atraídas pela sua ferida, mas pela sua luz. Não procuram alguém para consertar ou ser consertado, mas um companheiro de jornada, igualmente comprometido com o crescimento consciente. Esses novos vínculos baseiam-se em reciprocidade genuína. Não existe mais a dinâmica desequilibrada de quem dá excessivamente e quem recebe passivamente. Há um fluxo natural de energia que circula livremente em ambas as direções, nutrindo ambas as partes sem esgotar nenhuma. Amor deixa de ser depleção e transforma-se em expansão. Você também nota mudanças na sua relação com a solidão. Aquilo que antes era uma ameaça aterrorizante, agora se torna um santuário sagrado. O silêncio não está mais carregado de ansiedade, mas repleto de presença. Você não precisa mais preencher cada momento com estímulos externos, porque descobriu a riqueza do mundo interior. Nesse espaço de quietude, vozes mais sutis começam a emergir. Intuições que antes eram abafadas pelo ruído dos outros, finalmente podem ser ouvidas. Você reconecta-se com seus desejos genuínos, aqueles que foram enterrados sob camadas de condicionamento social e expectativas alheias. Pela primeira vez em muito tempo, você sabe verdadeiramente o que quer, não o que deveria querer. Parece que a própria existência projetou sua dor para despertar o potencial adormecido. E, portanto, o caminho do empata não aparece como punição, mas como preparação rigorosa. Ao atravessar as fornalhas do trauma, você dominou a sintaxe das emoções e a linguagem do invisível, tornando-se um tradutor fluente do inexprimível. Agora essa maestria serve a um propósito que excede o conforto pessoal. Sua cura individual inevitavelmente ressoa no campo coletivo. Como o inconsciente é de natureza coletiva, cada vez que você desmantela um padrão destrutivo dentro de si, milhares de conexões invisíveis vibram em resposta. Sua libertação pessoal adiciona um raio de luz ao espectro comum, provando que você não se cura sozinho.
A razão pela qual você foi dotado de sensibilidade profunda não é para sofrer eternamente, mas para se tornar um reservatório de consciência para toda a humanidade. Você atua como sensor da psique coletiva, detectando desequilíbrios invisíveis aos outros. Porém, sem lapidação consciente, esse dom torna-se um fardo pesado. E somente através da alquimia do trabalho interno, o empata transforma-se de esponja que absorve sujeira em farol que ilumina o caminho. Aproximando-se do ápice dessa iniciação, você compreende que aquilo que parecia um círculo fechado de sofrimentos era, na verdade, uma espiral ascendente. Cada retorno à velha dor não foi regressão, mas movimento em uma órbita mais profunda, mais próxima do centro da sua essência. Os ciclos traumáticos não foram destinados à sua destruição. Eles serviram como fornalha alquímica, onde o minério bruto das emoções era fundido no ouro invulnerável do autoconhecimento. Neste estágio elevado, a oposição binária entre vítima e agressor finalmente se dissolve, cedendo lugar à visão de um campo vasto onde esses papéis emergem. Você começa a perceber a psique como um teatro de arquétipos. Aqueles que lhe infligiram feridas eram a mão do destino despertando-o, e aqueles que o salvaram eram um reflexo do seu próprio curador interno. Cada traição e cada coração partido eram apenas um espelho apresentado pela vida para lembrá-lo da natureza divina que você esqueceu. O amor, neste estágio, adquire uma nova textura cósmica, tornando-se menos apego pessoal e mais presença pura. Ao olhar para outro ser, você não mais busca fundir-se para preencher o vazio, mas reconhece aquela mesma centelha de consciência que anima você também. Nesse reconhecimento, desaparece o medo da perda e a empatia terrena evolui para a iluminação divina. Você não assume a escuridão alheia, mas acende sua luz dentro dela. Agora, você atua não como o curador ferido, que tenta salvar outros para silenciar sua própria dor, mas como um condutor consciente que compreende que a verdadeira ajuda consiste em lembrar à pessoa sua luz interior. Você ultrapassou a linha que separa codependência de cocriação, e sua energia, antes drenada através de velhos apegos, agora é direcionada para fora, como um presente consciente ao mundo. Sua percepção da realidade torna-se simbólica. Você começa a sentir que cada gesto e palavra possui sua própria frequência, e o silêncio transforma-se em uma poderosa ferramenta terapêutica. Em vez de tentar erguer uma defesa impenetrável para proteger seus recursos, você agora se pergunta: como me tornar um canal puro através do qual a verdade possa fluir livremente e sem distorções? Viver nesse estado significa ser uma ponte viva entre o inconsciente e o consciente, unindo a natureza humana à essência divina. Contudo, esse papel exige a mais profunda humildade. O despertar não confere direito à arrogância. Assim que você começa a olhar de cima para aqueles que ainda estão sob o domínio dos solteiros, cria um novo conflito interno. A compaixão deve permanecer como sua bússola principal, mas deve ser uma compaixão clara, desprovida de sacrifício e do desejo de salvar contra a vontade do outro. A empatia sábia permite ver a dor alheia, respeitar o caminho da pessoa e não se juntar ao seu sofrimento, mantendo o equilíbrio frágil entre participação e não interferência. É uma dança complexa da alma individual que se move através do inconsciente coletivo, preservando sua singularidade e não se dissolvendo na massa comum. Os aspectos sombrios da personalidade agora caminham com você de mãos dadas, não como inimigos, mas como companheiros inevitáveis nesta jornada. Raiva, melancolia ou solidão não causam mais medo. Você os aceita como convidados importantes que trazem mensagens das profundezas da psique e, após ouvi-los, os libera tranquilamente, criando harmonia entre luz e sombra. Há noites em que a velha dor se faz presente, mas em vez de rejeitá-la, sente-se ao lado dela, como se fosse um velho conhecido, pois é justamente ela que ancora sua divindade na realidade humana. A alma encarna no corpo precisamente para conhecer-se através do espectro de sensações. E mesmo o estado espiritual mais elevado não anula a necessidade de respirar e amar. Iluminação não é fuga da vida,
mas uma intimidade extrema com tudo o que existe. Aceitação do mundo em sua totalidade. Somente quando você aprende a conter em uma única respiração alegria e tristeza, sem rotulá-las, abre-se o espaço do verdadeiro eu. Essa transição pode ser chamada de 8º dia da semana, um tempo fora dos calendários habituais, quando você percebe que a purificação da alma não é um evento único, mas um modo de vida permanente. Você aprende a soltar regularmente o que se esgotou, perdoar vínculos antigos e invariavelmente retornar ao seu centro interior, onde reina o silêncio absoluto. Permanecendo nesse estado, você guia as pessoas não com sermões estridentes, mas pela qualidade da sua presença, que em si mesma torna-se um ensinamento. Os que estão ao redor serão atraídos por você, em busca daquela paz que você irradia, e nessa quietude poderão ouvir suas próprias respostas. Se você olhar profundamente para dentro, sob a camada de palavras e reações corporais, descobrirá o ritmo ancestral da testemunha eterna, que permaneceu ilesa mesmo nos momentos do seu desespero mais profundo. Cada lágrima e cada momento de caos emocional foram apenas etapas que o tornaram mais transparente ao propósito superior, confirmando que você nunca foi abandonado. Enraizado nesse conhecimento, você sente gratidão não como emoção, mas como revelação profunda. A escuridão ensinou-o a distinguir nuances, e o coração partido deu-lhe compreensão da profundidade. O empata que temia a intensidade dos sentimentos, agora percebe que a capacidade de sentir profundamente é uma ponte para Deus. E em cada vibração da vida, ressoa um chamado para conhecer o Criador através das experiências. Seu estilo de vida muda. Você desacelera, investe mais significado em menos palavras e constrói relacionamentos baseados na integridade, não nos traumas. A liberdade não vem da ausência de desafios na vida, mas da cessação da resistência às lições que eles trazem. O círculo se fechou, transformando o empata sensível em um místico, semelhante a um rio que, ao amanhecer, contorna as pedras sem se prender a elas, fluindo implacavelmente em direção ao mar. Que sua intenção diária seja manter-se fluido e fiel ao seu centro interior em meio a quaisquer marés do destino. Lembre-se de que o trabalho da alma não tem ponto final. Cada conclusão é apenas um começo disfarçado de uma nova etapa. Você esquecerá a verdade e a lembrará novamente, cairá e se levantará com nova sabedoria. Mas agora você sabe que sob qualquer onda de emoções repousa o oceano imóvel do seu verdadeiro eu. Você atravessou o fogo da transformação, recuperou sua alma, e quando a próxima onda da vida o cobrir, você a encontrará com um sorriso e as palavras: "Eu conheço este mar, ele é meu elemento." Escreva a frase "Este é meu elemento" nos comentários, aceitando sua força.